seja bem-vindo à nossa palestra de hoje. Eu tenho certeza que o conteúdo que a gente está trazendo agora vai ser de grande valia para a sua vida, vai te ajudar a alcançar a autonomia, que é o objetivo desse congresso, para que você tenha protagonismo na sua vida. Bom, eu quero deixar alguns recadinhos importantes aqui antes da gente começar a nossa aula de hoje. Primeiro, os certificados. A gente tem recebido vários e-mails perguntando sobre certificados. Sim, a gente vai ter emissão de certificado ao final do congresso. São dois tipos de certificado. Certificado por cada palestra ou um certificado completo do congresso inteiro. Mas, pessoal, vocês vão assistir as palestras de maneira totalmente gratuita e online, mas quem quiser emitir o certificado esse ano é terceirizado, então quem quiser adquirir o certificado vai pagar uma pequena taxa e vai fazer a sua emissão, já vai imprimir automaticamente em PDF ou jogar no seu computador, vai fazer um cadastro, já vai emitir o seu certificado. Basta clicar no link que a gente vai deixar embaixo de cada vídeo. Então, no final dessa palestra, abaixo do vídeo vocês vão encontrar o link para emissão do certificado. Ok? Bom, o segundo recadinho é que como a gente está fazendo a apresentação das nossas palestras, entrevistas e minicursos aqui pelo YouTube, vocês podem curtir, vocês podem compartilhar e vocês podem deixar um comentário aqui embaixo. Nas palestras e entrevistas, que a gente não vai ter o palestrante ao final conversando com vocês, vocês podem deixar um comentário aqui embaixo do vídeo que a gente encaminha para o palestrante, ou ele entra aqui, posta e conversa com vocês, e isso não de maneira síncrona, não vai ser logo após a palestra ou a entrevista. Nos casos das oficinas, dos minicursos, a gente vai ter o professor ao final conversando com vocês, então vocês vão poder colocar os comentários lá diretamente, conversar com ele e tirar todas as suas dúvidas. Então, curte o vídeo, compartilha, deixa seu comentário e, obviamente, se você precisar, emita seu certificado. Boa palestra para todos. Tchau, tchau. Segundo Congresso de Acessibilidade Online, Brasil, setembro de 2015. Palestra Teoria Educomunicacional Inclusiva em Intervenção Precoce na Cegueira, por Augusto Irato Guerreiro, doutor em Ciências da Comunicação, especialidade em Comunicação e Cultura pelo UNL Portugal, agregação em Ciências da Comunicação, especialidade em Ciências da Comunicação Inclusivas pela UTAD Portugal, professor catedrático e investigador na Escola de Comunicação, Arquitetura, Artes e Tecnologias da Informação, ECATI, da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, ULHT, Portugal. Telefone 00351 21751 5500, e-mail diodato.guerreiro@ulusofona.pt. Em primeiro lugar, quero cumprimentar e felicitar vivamente a professora Dolores Afonso e a sua equipa de excelência na organização de mais um grandioso Congresso de Acessibilidade Online. É o segundo. Quero cumprimentar igualmente o Congresso, todos os congressistas e todas as pessoas que nos quiserem dar a honra, o prazer e a alegria de nos ver e ouvir, ou, utilizando o neologismo, de nos ouvir. Antes de mais, e para alicerçar mais fundamentadamente o que venho partilhar convosco, quero relembrar-vos que sou professor universitário e investigador e que, visto naturalmente a problemática que, com todo o gosto, prazer e honra, trago para partilhar neste congresso, a cegueira e a precoce intervenção educomunicacional, pedagógica, sociocognitiva e cultural das crianças com essa tipologia de déficit sensorial. Vou procurar ser sucinto, porque a minha palestra não pode ultrapassar o tempo muito bem estipulado pela organização do Congresso. A questão que venho partilhar convosco, pelo interesse investigacional, pela complexidade e pela maravilha multissensorial e desenvolvimental que encerra, daria para um seminário com a duração de umas 50 horas. Por isso, tudo será muito resumido, havendo também, propositadamente e por razões óbvias, a ausência de pormenores biopsicossociais e biossociocognitivos, pedagógicos e culturais, e de
inerentes etapas de desenvolvimento da sapiência multissensorial. Adoro ser professor, contudo, atualmente, tenho vindo a constatar que cada vez mais a docência é uma função complexa e difícil de desempenhar nos dias de hoje. Mas não deixa de ser um desafio altamente motivador e inspirador, apaixonante, provocador, desafiante. E isto porque ensinar também é missionar, é instruir os outros nos princípios de uma doutrina social que é promotora do desenvolvimento humano e do progresso em geral. Deste modo, o professor também é missionário, um catequista social, no sentido da absorção, do entendimento, da utilização e promoção do estabelecimento de formas de intercompreensão dos conhecimentos que transmite e partilha com os alunos, fazendo-os entender com gosto a matéria. O professor tem de ser capaz de integrar nas complexas teorias que, por vezes, tem de ensinar, o cotidiano da vida dos alunos, do mundo da vida em comum, dos frutos civilizacionais que só a plena cidadania e os grandes valores humanos instauram. O prazeroso êxito da aprendizagem começa na postura e na ação de um bom professor, entendendo-se aqui o conceito de bom como a capacidade e competência do professor para saber ouvir os alunos, saber escutá-los e interagir com eles num espírito de grande respeito e camaradagem, nunca permitindo vulnerabilizar ou o quebrar do inteligente equilíbrio da autoridade e da permissividade, mas conseguindo entrar nos interesses e preferências dos alunos, perceber os seus gostos e as suas opções, sensibilizar e motivar os alunos para a importância e utilidade da matéria a que a estrutura dos conteúdos programáticos obriga a estudar e a entender com um vital objetivo teórico-prático para a vida em sociedade e exigindo e justificando ao mesmo tempo o professor também a necessidade do culto da natural, da agradável e da produtiva e promissora aceitação mútua entre professor e alunos, dos alunos que querem e precisam de aprender e do professor que só deseja e quer ensinar. O trunfo do professor, o maior, é o desmedido entusiasmo com que ensina a matéria, com que explicita e partilha a matéria, e sempre aliado à natural flexibilidade para a mudança de estratégia, mal se aperceba dessa necessidade na turma, cujo número de alunos, apesar do desejável ser no máximo 16 a 20, poder esse número variar consoante o tipo de matéria que se tem em mãos para ensinar e o grau cognitivo e da utensilagem mental dos alunos em presença, o que pode variar ainda com a tipologia das suas origens e proveniências sociais, afetivo-emocionais, linguísticas, apreço pelo saber mais, pela cultura, etc. Este breve preâmbulo serve para nos situarmos na envolvência pedagógica responsável que nos deve caracterizar a todos, quer seja na educação dos nossos filhos, quer como docentes na educação dos filhos dos outros, assim como na relação e interação com todos os cidadãos, independentemente das suas dificuldades ou desvantagens sensoriais, cognitivas, comunicacionais ou de outra natureza qualquer. No relacionamento uns com os outros, mesmo nas conversas informais, se nos mantivermos nesse propósito e atuação, estaremos a contribuir para o bem-estar e até qualidade de vida de todos os cidadãos, se utilizarmos a comunicação
a pedagogia comunicacional, muito do mesmo modo como utilizamos a respiração para viver. É que todos nascemos, crescemos, desenvolvemos-nos e vivemos respirando e comunicando. No domínio da comunicação inclusiva, em intervenção precoce na cegueira ou noutra qualquer área do conhecimento, estamos em permanente aquisição de conhecimento e de saber. No domínio da comunicação inclusiva, em intervenção precoce, na infância ou noutro qualquer nível etário ou área do conhecimento, nunca nos podemos sentir como os detentores do absoluto saber, porque estaremos sempre em permanente processo de aprendizagem e socialização. No mega puzzle educomunicacional e de formação sociocognitiva e humana, que nunca estará concluído. Temos de nos saber descobrir e encontrar nos silêncios e na partilha de conhecimentos e de revolucionárias intenções para a transformação de mentalidades, reconhecendo a riqueza da nossa suposta grandeza, a força enorme da nossa humildade e os férteis efeitos da experiência das nossas fragilidades para nos consciencializarmos dos grandes valores humanos que nos iluminam e nos fazem crescer cada vez mais em dignidade para o acordar consciências e despertar comportamentos, para o desenvolvimento e progresso, abrindo as janelas da inteligência e do coração a todos, eliminando ou aliviando desvantagens e carências uns dos outros com as nossas diferenças e, nessa medida, sendo fontes inesgotáveis de generosidade e coragem, de gratidão e abundância para o bem-estar e qualidade de vida de todos, na equidade de direitos e na igualdade de oportunidades. A mãe ou o pai e a mãe de uma criança cega podem não ser professores, mas depressa ganham esse comportamento afetivo ou emocional se estiverem predispostos a isso, sensibilizados para dar asas frutíferas ao seu autodidatismo específico para fazerem o seu fruto crescer e amadurecer, o fruto de duas árvores, que também se tornará árvore geradora de mais frutos e de mais árvores, sucessivamente, rumo, o que muito desejamos, a uma densa e sempre crescente e fortalecida floresta humana e humanizada, nunca esquecendo que todos nascemos humanos, mas que todos precisamos de ser humanizados. A educomunicação inclusiva, em intervenção precoce na cegueira, é um processo que se inicia no berço, porventura logo na gestação, desde que haja informação perinatal prévia desse déficit visual. É um processo que envolve o bebê e os seus progenitores, pelo menos a mãe. No caso de, nos progenitores, no casal, por qualquer razão, o pai ser uma pessoa fisicamente ausente. Nos comportamentos biopsicossociais e afetivo-emocionais, na relação pai, mãe, filho e família, sociedade, face ao nascimento de um filho cego, pode observar-se. Ponto 1. O nascimento de um bebê cego pode provocar, no casal, umas vezes um sofrimento irreparável para a vida, outras vezes um interesse destemido para o dotar de capacidades e competências que o ajudam a integrar naturalmente na sociedade. Ponto 2. O nascimento de um bebê cego pode ocorrer num casal com a estrutura intrínseca e a formação ideais para o receber e educar,
numa dimensão inclusiva e com qualidade de vida análoga aos bebés normovisuais. Ponto 3. O nascimento de um bebé cego pode anular a vida conjugal do casal, ficando, em regra, o filho só com a mãe. Ponto 4. O nascimento de um bebé cego pode impulsionar o casal a escondê-lo da sociedade e ou a simular a sua impossibilidade biológica de viver. Ponto 5. Há que encarar, científica e humanamente, as razões e as resoluções dos desequilíbrios do trinómio humano pai-mãe-filho cego, perspectivando a otimização da modificabilidade e aprendizibilidade em função da suplência multissensorial e sociocognitiva face aos problemas visuais. Ponto 6. Há que promover no trinómio humano em referência, na família e comunidade envolvente, um conjunto de circunstâncias, valores humanos e materiais para o bem-estar biopsicossocial, biosociocognitivo, mental e cultural. Ponto 7. Há que desenvolver, aprofundar e aplicar a teoria da variabilidade tiflo-percepcional no processo de apreensão, compreensão, intercompreensão multissensorial e sociocognitivo, de acordo com o grau de continuidade ou de descontinuidade da modalidade sensorial ou modalidades sensoriais que se utilizarem. Estamos a pensar no facto de podermos olhar para as coisas de forma contínua e de podermos ouvir as coisas, sons de coisas, de forma contínua ou descontínua. Por exemplo, no caso dos sons das coisas, deixar de se ouvir. Um bebé que nasce cego ou que adquirir esse déficit sensorial nos primeiros meses ou nos primeiros anos de vida precisa de um permanente e atento acompanhamento da mãe, principalmente dos pais, desde que acorda até adormecer, no sentido de tudo aquilo que se pode ver à sua volta e a uma distância alcançável pela visão com o grau normal da acuidade, lhe poder ser nitidamente explicado com objetos e todos os materiais táteis e audiotáteis e com as palavras certas, numa natural evolução verbal e refinamento vocabular ajustado ao desenvolvimento cognitivo e sociocognitivo do bebé. Tudo o que existe à nossa volta se deve poder tocar, nem que seja com a palavra, de forma a que o bebé cresça com a sua capacidade e competência cognitiva e sociocognitiva tão análoga quanto possível à dos bebés normovisuais. Cada bebé, cada criança, é um ser humano que apresenta ou que impõe a sua própria personalidade na sua forma de ser e na sua forma de querer saber e de exigir, conhecer e saber mais. Uma coisa é certa: mãe e filho cego, ou os pais e filho cego, entram em conjunto num mundo multissensorial sem fim, de desenvolvimento da suplência multissensorial sem fim, profundamente complexo e inesgotável e simultaneamente absorvente e de interesse e dedicação. Um mundo maravilhoso de imensurável descoberta e de soluções humanizantes que nos podem vir a unir mais uns aos outros neste mundo, infelizmente,
tão carenciado de humanização e de intercompreensão. Mas a mãe ou os pais têm de adquirir, ao mesmo tempo, formação específica, com a ajuda e formação proficiente de equipas multidisciplinares, especializadas, devidamente preparadas e treinadas para lidar com a problemática da cegueira, com os bebés cegos e com as suas próprias famílias, num dinâmico, substancial e sustentável processo de desenvolvimento biopsicossocial e humano, do bebé ou da criança, da família e da sua comunidade, de modo a que não venham a surgir grandes surpresas e perturbações para o bebé ou para a criança, à medida que for dando os sucessivos e desejáveis passos firmes na vida e no tempo, na escola, na sociedade, no emprego, na família que vier a constituir ao longo da vida e com uma postura e uma realização pessoal e social tão semelhante quanto possível aos cidadãos normovisuais. Eu sei muito bem do que estou a falar, porque nasci normovisual, comecei a andar com 9 meses e a fazer as diabruras mais incríveis que possamos imaginar, feitas por uma criança traquinas ao mais alto nível. E, aos 14 meses, sofri um acidente que me deixou privado da modalidade sensorial da visão. Ficávamos aqui a falar durante muito tempo sobre a minha história. Essa questão ficará para outra altura. Mas sempre vos conto alguma coisa. Por ser fértil em diabruras, mal saía de uma, já estava a entrar noutra, sempre de forma cada vez mais refinada. Até que um dia, com 14 meses de idade, puxei o rabo a uma mula, a russa, que me desferiu um coice quase fatal. Deixei-me cego de ambos os olhos e, a partir de então, o caos reinstalou-se à minha volta. Tudo mudou para mim, o meu mundo da vida passou a ter outro espaço e outro colorido. Já nada me levava a perder com frequência na herdade da Olhalva, onde nasci, naquele multicolor horizonte alfombrado da predominância do verde e do amarelo. Já não espreitava, contemplativo e deliciado, o céu azul através das clareiras dos ramos das frondosas árvores. Já não fruía, extasiado, toda aquela fascinante paisagem em que também as árvores pareciam sorrir e gargalhar, polvilhadas de cor e de chilreares alegres de passarinhos felizes. Agora, impunha-se-me cultivar outra forma de ver o mundo. Era o despertar de outras modalidades sensoriais que me permitiam agir e interagir numa amplitude sociocomunicacional incomparavelmente diferente, em que o natural entrosamento da audibilidade e apticidade, tactologia, consubstanciado no exercício e na cultura dos 4 sistemas sensoriais que me restavam, viria a assumir fundamental importância na reorganização, intercompreensão e inteligibilidade de tudo o que sentia e me rodeava. Com cerca de 10 anos, ouvindo dizer que as pessoas cegas escreviam e liam por meio de pontinhos salientes, tive a oportunidade de inventar o meu próprio sistema tátil de escrita e de leitura. Comecei a tatear as matrículas dos automóveis, dos caçadores que afluíam ao Monte da Olhalva para caçadas. Consegui memorizar as formas
e os nomes de todas as letras e todos os algarismos. Em minha casa havia uma sovela do género da Serpette de Louis Braille. Foi com ela que principiei a desenhar de forma ponteada as letras e algarismos em papel, recortado em estreitas tiras a partir de caixas de camisa ou de sapatos, tiras que correspondiam a linhas e que cabiam facilmente na minha mão esquerda, cujo dedo indicador ia acompanhando a perfuração cuidadosa que a mão direita efetuava com a dita sovela. Foi por este processo que, já com 14 anos, escrevi ao Presidente da Câmara Municipal de Alves do Restelo, por intercessão do dono da Olhalva, o lavrador Coelho, solicitando a ajuda para poder estudar em Lisboa. Em menos de 4 meses, fui admitido e internado no Instituto Branco Rodrigues, onde contactei pela primeira vez com o sistema Braille, aprendendo a escrevê-lo e a lê-lo em pouco mais de uma semana, fazendo em apenas 2 anos a então 4ª classe e admissão ao liceu, estudando ao mesmo tempo solfejo, piano e violino, e também sou músico, com registros de trabalhos. Sou sócio da Sociedade Portuguesa de Autores desde 1972 e sócio da Associação Portuguesa de Escritores desde 1993. Desde então, a literacia Braille mudou a minha vida. Passou a representar, para mim, por excelência, o vital instrumento para uma mais alargada interação social e cultural, comunicacional e intelecto-social. O Braille passou a ser o meu excelso horizonte de permanentes descobertas e de incentivadoras vantagens, possibilitando-me estudar, abraçar entusiasticamente e com indiscutível sucesso uma carreira profissional e um percurso académico e científico intensos, também com atividade e contributo nas diversas áreas do associativismo, rasgando e descobrindo caminhos e novos mundos e podendo aceder a todos os domínios do conhecimento e chegando ao topo de 2 carreiras. A carreira técnica superior, chegando ao topo como técnico superior assessor principal de bibliotecas e documentação, e a carreira académica e científica, chegando ao topo como professor catedrático agregado e investigador com uma já vasta obra publicada. E depois desta minha breve informação biobibliográfica, um curso certo da minha história de vida, convém refletir, ainda que sucintamente, o conceito de inclusão. Falar de inclusão, antes de tudo, é ter presente uma doutrina, uma filosofia ou um postulado sensorial e sociocognitivo, relacional e interativo, pedagógico, sociocomunicacional e cultural que muito se deseja e que tem de cultivar-se, essencialmente com um olhar e desempenho que seja pedagogicamente socializante e universalizante sobre todo o ser humano no seu relacionar-se e interagir, promovendo a aceitação mútua entre a pessoa com deficiência e a pessoa escorreita, que é um domínio em que se dá a generalização do conhecimento das diferenças próprias de cada pessoa, com problemas e o saber interagir com essas diferenças. Sejam essas diferenças de natureza social, étnica e cultural, ou resultantes de características físicas, sensoriais, cognitivas, neuromotoras, psíquicas, intelectuais e outras. Sempre numa perspectiva
que vise o natural bem-estar da pessoa com problemas, na sua participação na família e na comunidade, na escola, na sociedade e na vida em geral, podendo ser compensada, se necessária e consoante as suas necessidades, com os adequados apoios educativos e formativos, ajustados imperativos institucionais estes que também a têm de acompanhar, se for preciso, no desempenho da sua atividade profissional e no viver com qualidade de vida, sendo esta a forma de vencer em si mesma e na consciência dos outros os efeitos infundados e negativos da tipologia das suas dificuldades, incapacidade ou incapacidades. Mas, cuidado, é que falar de inclusão é aludir implicitamente à marginalização. É ter presente ou utilizar uma palavra ou um conceito que agrava, que promove o sentimento de exclusão, em vez de, naturalmente, fomentar o espírito de inclusão. É que o peso do conceito inclusão acentua o impacto do valor informativo que o vocábulo comporta e que caracteriza a pessoa ou pessoas com uma qualquer tipologia de deficiência. O termo inclusão implica estabelecer claramente um processo cujo itinerário tem de ser de banda muito larga, em que a abrangência e a amplitude do horizonte cognitivo e sociocognitivo se torne acessível a todos os cidadãos com a deficiência desde o berço. No caso, estamos a centrar a nossa intervenção na pessoa cega, à qual lhe falta a modalidade sensorial mais absorvente de todas, que é a visão. Para que este itinerário cumpra a eficiente e a eficácia desejáveis, pensamos que a substância cognitiva deverá incorporar uma simbiose de natureza e representação algébrica polinomial, em que esse polinómio deve aglutinar de forma indissociável a educomunicação, a pedagogia, a cultura, a sensibilidade e a capacidade e competência para sensibilizar todos os interlocutores à nossa volta para as diferenças e para a importância da sua inter-relação, do sentido da humanização do mundo em que todos nos encontramos e que todos temos de ajudar a ser mais acolhedor de todos, a ser mais o resultado da dignidade humana. É que, de facto, a igualdade nasce não porque todos somos iguais, mas porque usamos as nossas diferenças para suprir as necessidades uns dos outros e para promover a harmonia e a solidariedade. Estou a citar o grande psiquiatra, professor, pensador e escritor Augusto Curie. Ainda em relação à inclusão, também temos a certeza de que ela só passará a existir quando deixarmos naturalmente de lhe fazer alusão, quando perdemos o hábito de recorrer ao vocábulo inclusão com o peso significacional que ainda tem, quando esquecermos o conceito e o contexto atual da sua utilização e aplicação, quando formos capazes de olhar para um bebé cego, para uma pessoa cega ou para uma pessoa com uma deficiência qualquer, com a mesma naturalidade com que olhamos para uma pessoa escorreita. Às vezes, há como que o exercício de uma espécie de tolerância no relacionamento e interação com as crianças cegas, com as pessoas cegas, mas essa tolerância é doentia e altamente incentivadora
ao espírito da exclusão. E isso acontece porque não há amor, falta amor, aquela competência pessoal e social imprescindível ao entendimento e à intercompreensão entre todos os homens, entre todos os povos do mundo. Aquela competência humana que, infelizmente, parece não estar no coração e na razão de toda a gente. Aquela competência viva que abraça a nossa dinâmica simbiose polinomial que já apresentámos e sustentámos na nossa comunicação do ano passado. Temos de estar conscientes de que a criança cega, congénita ou a que adquirir precocemente cegueira, tem de ter acesso igualmente a tudo aquilo a que a criança normovisual acede. E temos de ser capazes de atuar sempre nesse sentido, custe o que custar, acessibilizando tudo o que nos for possível às crianças cegas, de modo a que conheçam desde o berço tudo aquilo que as rodeia, utilizando o tato, a audição e a multissensorialidade que as formos ajudando a adquirir, a treinar e a desenvolver numa perspectiva coevolutiva. À medida que a criança cega cresce, ela começa a verbalizar e a saber designar as coisas pelos seus nomes. Ao mesmo tempo, deve ser incentivada e encorajada a aprender a organizar o caos à sua volta, a explorar o mundo à sua volta, sendo-lhe dadas todas as informações que o seu interesse e a sua curiosidade lhe forem suscitando. A mãe tem normalmente um papel preponderante neste processo de enriquecimento da sua utensilagem mental, proporcionando-lhe conhecimentos, tanto quanto possível, em equidade de direitos e igualdade de oportunidades com a criança normovisual. Transmite-lhe informações com o seu cheiro, quando se aproxima dela, com a sua voz, quando lhe fala, quando lhe fala sorrindo ou quando lhe fala zangada, quando lhe fala nos diferentes estados de alma, quando emite sons em sorrisos ou quando canta para ela, quando a abraça, envolvendo-a carinhosamente nesse abraço, quando a informa sobre qualquer coisa, num qualquer sítio ou contexto com o qual possa relacionar-se e interagir, seja no seu berço, no seu quarto de dormir, seja na cozinha, na casa de banho, seja no hall de entrada da casa, levando-a a adquirir e a exercitar a capacidade e competência sensório-perceptual, sensório-cognitiva, tiflo-percepcional, ampliando-lhe cada vez mais a suplência multissensorial, suscitando-lhe e estimulando-lhe a curiosidade para a identificação de objetos de texturas variadas, da máxima diversidade de seres vivos, de rostos humanos e cabelos diferentes, de corpos diferentes, femininos e masculinos, começando também a mostrar-lhe caracteres em braille e no formato comum, ajudando-a a juntar letras, a soletrar e a formar curtas palavras e frases. A criança cega deve ser estimulada a sentir e a examinar o seu próprio corpo, sendo ensinada a identificar pelos nomes todos os pontos do seu corpo e prevenindo-a a propósito das diferenças que o corpo apresenta quando se trata de um menino ou de uma menina. A questão do acesso efetivo a esses pormenores é indispensável. Aos poucos, a questão do denominado pudor, que é o armazém dos tabus e do culto da ignorância intelectual, com certeza que irá perdendo lugar e significado normativo.
à semelhança do olhar. As pessoas normovisuais podem olhar para tudo o que se vê. Então, as pessoas cegas também deverão poder tocar em tudo o que se vê. É uma questão cultural que se vai diluindo aos poucos na naturalidade observacional, no relacionamento e interação da generalidade dos cidadãos na sociedade. Mas o tato vai levar muito tempo a ser naturalmente encarado para a observação física e da indumentária das pessoas em igualdade de oportunidade como o olhar. A questão da literacia é igualmente fundamental por razões óbvias para a criança cega ou para a pessoa cega. A criança cega ou a pessoa cega é regularmente punida com a supressão de conhecimentos devido à ausência da visão, por uma questão de condutas culturais instituídas, às vezes mais constituídas na cabeça das pessoas adultas, surpreendentemente impreparadas para, num determinado momento de exigência de satisfação da curiosidade da criança cega, se comportarem com o adequado sentido pedagógico e interagirem com a criança e esclarecê-la sem fantasmas e sem condicionar ou ferir o seu imaginário. A criança cega tem que conhecer tudo aquilo que a criança normovisual conhece. A criança cega não pode ver o céu ou o arco-íris. Então, recorre-se aos diferentes processos comunicacionais, sociocomunicacionais e sociocognitivos, alternativos, para lhe proporcionar esse conhecimento. João dos Santos, um importante psicopedagogo português, dizia que o horizonte longínquo se toca com a palavra. Temos aqui o recurso, por exemplo, à audiodescrição. E também dizia que a educação de uma criança é obra de toda a comunidade. Mas as comunidades não estão preparadas para essa dádiva. Têm de ser sensibilizadas e ensinadas, preparadas. E isso é, de facto, uma tarefa, é uma prerrogativa humana que nasce no berço. Às vezes, nascemos no seio de imensos fantasmas, crescemos com imensos fantasmas e até morremos com imensos fantasmas. Não são apenas as pessoas com deficiência que têm de se expor frequentemente num propósito de demonstração das suas competências perante a sociedade. Por exemplo, dizendo: eu também faço bem o que tu fazes. Posso desempenhar bem as funções que tu desempenhas. Às vezes, mercê de certas habilidades, até melhor. Deixa-me fazer. As comunidades, a sociedade, é que tem de ser sensibilizada e preparada para a questão da integração e da inclusão. Se a sociedade é de todos, ela tem de estar acessível a todos. Aqui temos mais uma expressão algébrica, polinomial, a desenvolver, o conjunto que deve ser indissociável, formado por família, mais comunidade, mais escola, mais sociedade, mais Estado. É um trabalho que urge implementar, começando obrigatoriamente na família. Há que formar famílias, comunidades, escolas, para que o próprio Estado e a sociedade civil se corresponsabilizem, sem comiserações, na prossecução e instauração deste novo paradigma de natural equidade de direitos à participação social das pessoas cegas e das outras pessoas com outros tipos de deficiência. Como cheguei muito cedo,
como que a curiosidade e o desejo de tudo conhecer e saber teria aumentado em mim de modo imparável e sem medida. Eu era e sou uma espécie de aquele personagem de Miyakoto, evocada num personagem cego em Histórias Abençonhadas. O cego curioso queria saber de tudo. O sempre lhe era pouco e o tudo insuficiente. Eu era assim. Ainda hoje continuo a ser assim. A minha multissensibilidade e perceptibilidade está em permanente evolução porque me comporto como um mega puzzle que nunca será possível estar concluído. Como todos nós, certamente. Quando criança, eu tinha uma necessidade tão premente de saber que, imaginem, até vos vou contar pela primeira vez algo de aparentemente caricato, ridículo até, para algumas pessoas. Tenho a impressão de que já mexi em quase tudo aquilo em que se pode mexer. Já apalpei brasas, com cuidado, claro. Estou a falar daquelas brasas que o lume efetivo produz. Bem, as outras brasas, aquelas em que certamente estão a pensar, naturalmente que também, até porque são todas diferentes, umas das outras, também, e eu, desde muito cedo, sempre tive uma enorme curiosidade em conhecer essas diferenças. Eu mexia em tudo e, se pudesse, provava tudo também. Eu mexia em petróleo e provava o petróleo, às escondidas. No outro dia, só arrotava petróleo. Uma vez, até provei o álcool que se usava para acender os fogões antigos a petróleo. Não gostei nada daquilo. Nunca mais voltei a provar aquele tipo de álcool. Teria eu, à volta de uns 2 anos, já havia tido o acidente, claro. Ocasionalmente, as circunstâncias permitiram-me observar o seguinte. Eu tenho isso bem presente. As necessidades fisiológicas faziam-se no campo, não é? Não havia casas de banho. Eu andava a brincar com um amigo meu, da mesma idade, e ele apeteceu-lhe evacuar ali mesmo, na minha terra, em Alentejano, sou alentejano, disse de outra maneira. Claro que não vou dizer agora, mas sei que estão a inteligir o vernáculo já. Imaginem o tipo de curiosidade que me assaltou no momento em que o meu amigo cumpria a expulsão do que tinha nos intestinos. Estiquei a minha mãozinha direita para o sítio estratégico onde deveria aterrar o dejeto estranho. Este acontecimento é um exemplo vivo do muito que pode conseguir-se com tenacidade, persistência, boa vontade e uma irresistível curiosidade, cuja satisfação informacional não pode faltar à criança cega. Se as crianças normovisuais podem olhar para tudo, então a criança cega também poderá olhar à sua maneira para tudo. Bem, agora vejam como é que a questão da conceptualização, da abstração, se resolve na ausência da visão. Tem que ser por processos muito naturais deste género. Temos que desenvolver competências para acessibilizar tudo o que se vê a quem não vê. E essa naturalidade está na sensibilidade e na cultura de todos os cidadãos. Na aceitação mútua por parte das pessoas com deficiência e das pessoas escorreitas. Aceitação mútua das dificuldades sociocomunicacionais e de complexidades ao nível das desvantagens, inclusive sociocognitivas, do efetivo relacionamento e interação.
E tem que se possuir uma sensibilidade grande, uma generosidade grande, um saber grande, um querer grande para a generalização e a aceitação do conceito de inclusão, tal como convém ser entendido. Temos que ser capazes de, sempre que necessário e oportuno, nunca deixar escapar nada para esclarecer e pormenorizar a uma criança cega. A forma, a cor, o grande, o médio e o pequeno, o lavado, o sujo, o bonito, o feio, o que é isso de um menino bonito, uma menina bonita, o que é isso de uma menina bonita, uma mulher bonita, um homem bonito, o atraente, o repugnante, o céu plúmbeo, o céu azul, as nuvens negras, as nuvens brancas, o arco-íris, as estrelas, a lua, os planetas, cometas, os rios, o mar alto, as ondas do mar alto, as ondas do cabelo, as planícies e os planaltos, o Monte Everest, os oceanos, as serras, as florestas, as paisagens que nos deliciam e porquê? Os horizontes naturais infindos, os aviões, os barcos, os submarinos, seja o que for, se tivermos a sorte de ter viajado por todos estes domínios desde o berço, na conceptualidade e na abstração de tudo o que compõe o mundo, se experienciarmos bem tudo o que é experienciável ao longo da vida, a pessoa cega, congénita ou com cegueira adquirida em tenra idade, terá uma visão das coisas e do mundo muito semelhante ao das pessoas normovisuais. Quando Cohen sustenta que o ser humano não vê com os olhos, ele vê através de toda uma experiência acumulada. Também estou em sintonia com ele e, nesta perspectiva, sinto que hoje vejo incomparavelmente mais e melhor do que via há uns 20 ou 30 anos atrás. Também defendo, já fundamentadamente em alguns critérios científicos, que a capacidade de observação e, sobretudo, a experiência acumulada permitem a uma pessoa cega perceber-se de um conjunto infindável de coisas absolutamente admiráveis. Habituei-me a olhar para a voz humana, escutando a voz humana, como as pessoas normovisuais olham os rostos, os olhos, o caráter humano, etc. E isso tem-me enriquecido imenso na minha relação e inter-relação com as pessoas que veem. Os olhos e a voz, a nossa pele e a nossa comunicabilidade são os mais encantadores espelhos da alma humana. São os polos de atração, como que nos servimos de PNL para os olhos, como para a voz. Aliás, a doçura que tivermos na nossa voz é a doçura que transparece nos nossos olhos, nas nossas palavras, na nossa pele. Para mim, também a voz humana traduz certas atitudes morais ou determinados estados de alma transitórios, como a lealdade, franqueza, astúcia, volubilidade, hipocrisia e, em especial, todas as exaltações ou depressões momentâneas do ego acabam por revelar-se nitidamente através da voz, sendo a interpretação que às vezes faço dos traços psicológicos de alguém que me fala com um grau de precisão extraordinário. Isto é uma outra virtude que as pessoas cegas sempre procuram desenvolver: a perceptibilidade. A tifloperceptibilidade é uma faculdade que tenho desenvolvido ao máximo ao longo da vida. Tiflos, que significa cego, mais perceptibilidade, capacidade e competência para perceber de uma forma muito abrangente
tudo o que nos envolve. Perceber através do ouvido, perceber através do tato, através do odor, através do gosto, através da articulação de uma série incrivelmente fantástica de modalidades sensoriais que todos possuímos e que muitas vezes desconhecemos. É que temos pelo menos 55 sentidos. Se cair uma esferográfica no chão, sabermos que se trata efetivamente de uma esferográfica. Se cair um clipe, sabermos que se trata de um clipe. Se ouvirmos cair no chão um qualquer objeto, sabermos de que objeto efetivamente se trata. Se ouvirmos sons, sabermos, sem dúvida, de que sons se trata, mesmo aqueles que possam estar neste momento também nas vossas cabeças, na vossa imaginação. É um exercício pedagógico, por vezes lúdico ou intelectual, que se tem de fazer com as crianças e com pessoas cegas, sobretudo com as congénitas ou com cegueira adquirida nos primeiros meses ou anos de vida. Mas que tudo seja natural. Não quer dizer que não haja o explícito sem ser natural. Isso não interessa em nenhuma circunstância, a não ser em casos de conveniência especiais. E para mostrar e demonstrar tudo o que só é possível ver com os olhos, sem tocar, é necessário uma inexcedível imaginação e uma sólida cultura para se ver tocando o que só é permitido ver sem tocar. Tudo isto torna a tifloperceptibilidade mais abrangente, mais intensa, mais precisa, mais inequívoca, mais real, em conformidade com o que as coisas são e significam para as pessoas normovisuais. A tifloperceptibilidade é a capacidade e a competência sensorial-cognitiva, sociocognitiva, perceptivo-motora, multissensorial da pessoa cega, consubstanciada na funcionalidade e operacionalidade do conjunto refinado das suas modalidades sensoriais, alicerçado em experiência acumulada, devidamente estimulado e desenvolvido, ao mesmo tempo integrante de um amplo e experienciado desenvolvimento cognitivo, relacional e interacional. Isto traduz-se no desenvolvimento da suplência multissensorial, perceptibilidade avançada de todos os sistemas sensoriais que restam, com excepcional vantagem para a mobilidade e orientação, independência e autonomia, sociocomunicabilidade e interação, inclusão e qualidade de vida da pessoa no emprego e na sociedade. A pessoa cega que tiver cultivado estas potencialidades desde bebé será com certeza uma pessoa com todas as condições e possibilidades para estar naturalmente integrada na sociedade de todos. Desafios educomunicacionais inclusivos no século XXI, o aceitarmos estar juntos, sem aqueles condicionalismos que nos afastam e nos bloqueiam, mas aceitarmos estar juntos como que num laboratório de ideias positivas, construtivas, para que nos conheçamos melhor uns aos outros, com as potencialidades e competências de cada um, independentemente do déficits sensoriais, neuromotores, cognitivos, comunicacionais ou de outra qualquer natureza de cada um de nós. A comunicação, a educação, a formação, a cultura, a pedagogia comunicacional têm de estar presentes sempre na evolução da criança cega, desde o berço. É neste contexto que têm um papel inclusivo muito importante as famílias, comunidades, equipas multidisciplinares específicas, ajustadas às diversas tipologias de
deficiência, no caso, com especial enfoque no bebé cego, ajudando a conceber e a implementar um mundo para todos, implicando aqui também a intervenção das bibliotecas escolares e públicas, museus, arquivos históricos e a diversidade de equipamentos culturais como uma concertada e afinada orquestra com a corresponsabilidade de fomentar, desde o berço, o tal escorreito desenvolvimento biopsicossocial e humano, a criação de hábitos de leitura nas crianças, adolescentes, jovens e adultos, independentemente das suas competências e capacidades, nos mais diversos domínios do conhecimento, nos diferentes suportes e formatos e sistemas de informação, papel, suportes e formatos alternativos e processos acessíveis e amigáveis na sua usabilidade, como livros infantis, sucessivamente livros falados, audiolivros, jornais, revistas, redes telemáticas, internet na sociedade, em rede, promovendo a leitura e escrita, despertando capacidades e competências humanas, ao nível desenvolvimental, educacional e de humanização, fazendo-nos felizes com a necessária obrigação e coragem para sermos felizes. Em considerações finais, tivemos, sobretudo, a preocupação de aludir a alguns aspectos e pormenores que nos possam situar na necessidade de estudar, trabalhar e aprofundar os fundamentos das teorias educomunicacionais, pedagógicas e culturais, na sua essencialidade para a intervenção precoce na infância das crianças cegas. Temos de iluminar, com a máxima luminosidade, o coração e a razão, para que tudo seja tão claro para as crianças cegas como para as crianças não morovisuais. Este ano de 2015, conforme o instituído pela Organização das Nações Unidas, é o Ano Internacional da Luz. Curiosamente também é neste ano que se comemoram os 100 anos da teoria da relatividade de Einstein, o grande cientista que asseverou que não podemos resolver um problema a partir da mesma consciência que o criou. Precisamos de ver o mundo de forma nova. No meio da dificuldade reside a oportunidade. A luz da física está para os olhos das pessoas normovisuais, como a luz da vida está para os restantes sistemas sensoriais e inerente suplência multissensorial das pessoas cegas, com a sua gênese na gestação, se possível, ou no berço. As problemáticas comunicacionais e educativas específicas ou as problemáticas educomunicacionais específicas ou especiais variam consoante a dimensão do déficit sensorial, cognitivo, neuromotor ou de outra natureza qualquer com que estivermos a lidar. Somos um mega puzzle que nunca estará concluído, que está em permanente aperfeiçoamento, num percurso com lágrimas, dor, falhas, pedregulhos de diferentes naturezas nos nossos caminhos, condicionalismos, obstáculos igualmente da mais diversa espécie. As lágrimas são o arco-íris da alma, com as quais irrigamos a tolerância, a maior religião do mundo, Victor Hugo, para que estas mantenham a viçosa, como as primaveras, mas transformando-se cada vez mais em aceitação mútua. Os pedregulhos de variada índole que nos surpreendem e nos magoam ao longo da vida acabam por nos refinar a paciência, que tem mais poder do que a força, Plutarco,
E ninguém cresce sem dificuldades, sem obstáculos no caminho. Todos vamos crescendo mediante as falhas em que as circunstâncias nos fazem incorrer, mas é com essas falhas que vamos esculpindo aos poucos a nossa serenidade, crescemos em dignidade, tendo ou convivendo com algum tipo de dificuldade ou dor, o que nos pode até lapidar o prazer. Se não nos confrontarmos com obstáculos ao longo da vida, as janelas da nossa inteligência e da nossa dignidade permanecerão fechadas para sempre. Portanto, precisamos desses obstáculos para que essas janelas se abram amplamente, as janelas da nossa inteligência. Para que possamos ajudar a ser felizes crianças, adolescentes, jovens, adultos, séniores, temos que efetivamente ser capazes de amar e de saber amar. Quanto mais generosos formos em relação ao infundirmos nos outros à nossa volta felicidade, mais gratos nos podemos sentir em relação à vida e à beleza que colocamos na vida das pessoas, de formação, de desenvolvimento, de bem-estar e qualidade de vida. Assim, temos de semear e cultivar em nós mesmos generosidade e gratidão, porque, à medida que o conseguirmos fazer, no caso, sob o ponto de vista humano e científico, também semeamos e cultivamos harmonia, solidariedade e partilha, envolvendo-nos e dissociando-nos naturalmente nesse processo recíproco de promoção, de bem-estar, transformando a generosidade e a gratidão numa fonte inesgotável de participação social, de solidariedade, de partilha e de abundância. Escrevemos isto em 2015, em Lisboa, na Universidade de Leuven de Madeira e Tecnologias, no dia 18 de abril. Cientes de que nada de grande poderemos cumprir no mundo sem paixão, numa paráfrase hegeliana, mas também, implicitamente, temos de ganhar capacidade e competência para sabermos ser capazes de agir na dinâmica da fórmula trinomial dos 3 Cs. Coração quente, mais cabeça fria, mais capacidade de humor. Escrevemos isto, curiosamente, em 2015 também, e foi no dia 6 de maio. Se implicitarmos em nós estas 3 competências, de forma indissociável, tudo poderá ser resolvido com mais serenidade, êxito e alegria. Finalmente, e para que a vida passe a ser vivida com mais empenho, desempenho e felicidade por parte das pessoas cegas, desde que nascem, há que implementar-se na sociedade e no mundo também, de forma indissociável, as palavras e as ações. A saudável perenidade do autoconhecimento e da problematização, fundada em vivos exemplos teórico-empíricos para a vida na sociedade de todos, pode originar, desenvolver e consolidar acessibilidades nas mais diversas áreas cognitivas, mas desde que as palavras e as ações se indissociem num mesmo propósito inclusivo, num mesmo sentimento discursivo e que falem a mesma língua. As palavras orais, ou gráfico-foneticamente representadas, na sua dimensão intonacional e da glossomática, representam e reproduzem as nossas diferentes circunstâncias e memórias desde o fundo dos tempos. As palavras são as sementes vitais da luz e do fomento comunicacional e sociocomunicacional, cognitivo e sociocognitivo, relacional e interacional, nas universalidades do mundo da vida, do desenvolvimento humano e do progresso em geral. As palavras permitem-nos viajar e voar na ubiquidade comunicacional, nos dados controlados ou ínfios
e por vezes sem domínio, em rede, na sua permanente e cada vez mais refinada intrusão nas nossas vidas, sob a forma de Big Data, os grandes e crescentes arquivos de dados ou de normose, a proeminência dos nossos tempos. As palavras constituem, como o nosso próprio e indissociável respirar, as fartas e fecundas searas de pensamentos e ideias, de inovação e criatividade, o alimento e a materialização laboratorial, sintática, semântica, pragmática e do valor semiótico de tudo, da significação, aplicação e usabilidade dessas sementes e searas na progressiva formação e transformação de mentalidades para a revolução social, edificação e consolidação de sociedades e das transversalizantes redes sociais, incorporando a formação das diversas culturas, desde a imanência pensante até à atual comunicação intercultural, multiétnica e cibercultural, rumo a um desejável mundo humano, global e cosmopolita, cada vez mais natural e eticamente inclusivo. Escrevemos isto em 2014, em Coimbra, dia 10 de novembro. Renovando os desejos de todo o êxito para este grande evento, o segundo Congresso de Acessibilidade Online, o meu imenso obrigado por me ter sido permitido participar nele e pela atenção e interesse com que me possam amavelmente ter escutado. Bom Congresso. Comunicar é como respirar. Ninguém vive sem respiração e sem comunicação, seja esta de que forma e tipologia for, sendo com ela que todos nos relacionamos e interagimos. Nos formamos humanamente e ajudamos a edificar e a eticizar o mundo da vida para todos. Augusto Deodato Guerreiro, 2015. Olá. Bom, quero agradecer por ter ficado com a gente assim até o final, ter assistido tudo. Eu espero que esse conteúdo seja realmente importante para você, traga alguma mudança, alguma transformação, que essa é a nossa maior vontade, o nosso maior objetivo, que vocês consigam construir uma vida plena, que consigam ter a sua autonomia e consigam viver em sociedade da forma como vocês sempre sonharam, alcançando seus objetivos. Chegamos ao final de mais uma apresentação. Eu fico muito feliz que o congresso está sendo um sucesso, o pessoal está gostando bastante das palestras. Peço que você deixe, mais uma vez, que deixe aqui o seu comentário, que curta, que compartilhe, porque algumas palestras a gente vai reprisar, a gente vai deixar por 24 horas disponível para vocês. Então, se você tem um colega, tem alguém que você acha que vale a pena encaminhar, manda para ele o link que ele vai poder assistir. E mais uma vez eu quero falar para vocês do certificado. Vocês podem emitir o certificado, aqui embaixo do vídeo tem o link, basta clicar, você vai preencher o formulário necessário, efetuar o pagamento de uma taxa e você pode emitir o seu certificado digital, seja ele da palestra específica ou do congresso como um todo. Claro que para emitir o certificado do congresso como um todo, vocês terão que ter uma determinada participação. E aí ele só vai ser liberado ao final do evento, ok? Espero que todo mundo tenha gostado e vamos à próxima palestra. Tchau, tchau.